Gente, olha só, agora eu peço aqui a sua atenção para essa imagem impressionante de um buraco enorme que se formou na calçada de uma quadra em Ceilândia. Olha o tamanho do buraco que se formou da noite para o dia praticamente, hein? Se abriu dentro, na parte da calçada de Ceilândia, 2 pessoas, gente, caíram nesse buraco, nessa cratera. Além dessas 2 pessoas, eram 2 irmãos que estavam ali, caíram. Aí o vizinho viu e foi tentar socorrer. Quando o vizinho foi tentar socorrer, ele deixou o portão da casa dele aberto para tentar dar esse socorro o mais rápido possível. Aí os 2 cachorros do vizinho também passaram correndo e acabaram caindo no buraco, gente. Olha a imagem que mostra para vocês o tamanho da cratera e também a profundidade dessa cratera, hein? Que perigo! Vamos para lá então para saber o que aconteceu de fato. Teve a suspeita de que houve a situação foi cedendo da calçada por conta da tubulação da rede de esgoto. O Marcos Santos está lá no local e traz os detalhes para a gente ao vivo. Marcos, bom dia, bem-vindo, Marcos. Conta para a gente qual é a situação por aí. O Marcos está lá na QNP 28, Conjunto M, gente. O ponto exato onde essa cratera se abriu lá em Ceilândia. Conta mais. Oi, Kenzo, isso mesmo. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. A situação aqui não está nada boa. Olha só, vou pedir para o Claudinho mostrar. Tem muitos colegas da imprensa aqui também. O buraco é justamente esse aqui. A gente não pode chegar muito próximo justamente por causa dessa área de segurança. Tem cones aqui em volta também. E esse buraco, Kenzo, para você ter uma ideia, ele tem pelo menos ali uns 4, 5 metros de profundidade. E é justamente a rede de esgoto que rompeu. Essa rede que passa justamente nesse local aqui. E olha só, esse muro que o Cláudio mostrou pra gente é da casa de uma das pessoas que vai falar com a gente já em instantes também, o Fábio. E ele disse que o que aconteceu aqui foi o seguinte, como você explicou no início, 2 pessoas estavam passando por aqui, 2 irmãos, um jovem de 19 anos e uma menina de 17 anos estavam indo para o trabalho. Inclusive eu conversei com o irmão deles e me informaram o seguinte, eles não têm o costume de sair tão cedo nesse horário como eles saíram, mas nesse dia saíram cedo de casa para chegar ao trabalho e a partir daí quando passavam nesse local, a estrutura cedeu, a calçada cedeu. Eu não sei se dá para ver com detalhes, mas pelo menos essa parte que nós olhamos daqui é uma finura muito, muito curta. Pelo menos ali 5 centímetros, 7 centímetros ali de espessura dessa calçada. Ou seja, quem passasse por aqui, infelizmente já estava previsto que ia cair, Kenzo. E foi justamente isso que aconteceu. Eu vou pedir para o Cláudio ampliar aqui para a gente mostrar toda essa área, porque aqui tem funcionários da CAESB que vão fazer o serviço logo mais também, caminhões da CAESB, Neoenergia, e eles estão aqui parados nesse momento porque um depende do outro. A Neoenergia precisa retirar a estrutura, esse poste de energia aqui do local, e a partir do momento que retirar esse poste, inclusive corre o risco de cair sobre essa casa, a partir desse momento a CAESB começa com a obra deles. Eu pedi para o Claudinho me acompanhar, porque nós vamos conversar com um dos moradores aqui. O Fábio, ele inclusive é um morador aqui da casa. Fábio, nós estamos ao vivo aqui no SBT Brasília. Obrigado por conversar com a gente. Inclusive foi você que ajudou as pessoas, né? E um detalhe, na hora que você abriu a porta, os seus cachorros também caíram ali, né? Infelizmente foi. A gente escutou pedido socorro, né, por volta de 5h10 da manhã. Aí eu olhei a janela, não vi ninguém. Aí, de repente, a vizinha apareceu pedindo socorro, falou que tinha um buraco aqui do lado de casa. Eu, como acabamos de acordar, né, acordei meio assim. Aí, já chamei meu irmão já na hora, abri um portão, aí que nós vimos um buraco. Aí tinha um casal aqui dentro. Aí já pegamos a escada, pegamos a corda, automaticamente para tentar resgatar eles. Só que aí vacilei com o portão. Porque eu vacilei com o meu portão, minha cachorra veio e foi as 2 cachorras. Caiu as 2 em cima lá do lado deles. Mas aí na hora foi um susto, né? Imagina, pitbull caindo em cima, mas a gente conseguiu acalmar, conversei com eles, não, que a cachorra era tranquila e tudo. Graças a Deus eles tiveram a paciência e puderam esperar o resgate chegar. Mas o que passou na sua cabeça ali na hora que você ouviu os gritos, viu o buraco e ainda mais seus cachorros caindo ali? Na hora você fica atribulado, você não sabe muito bem o que fazer, porque a gente está tentando tirar o pessoal, só que não tive nem visto o risco, que agora que clareou a gente está vendo o risco que está, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada de sério com a gente. Kenzo, a gente reforça esse detalhe que ele explicou pra gente. Por quê? Aqui, por volta de 5 horas da manhã, ou seja, estava tudo muito escuro. E o buraco é bem na esquina.
bem no cantinho da esquina, ou seja, ele saindo ali, ouvindo os gritos do pessoal, saindo, se ele não tivesse olhado direito, ele também poderia ter caído. Infelizmente, os cachorros dele caíram, esses 2 cachorros, nós fizemos algumas imagens, 2 pitbulls, eles não tiveram ali ferimentos, estão bem, e essas pessoas, os irmãos, eles estão no hospital de Ceilândia, o Hospital Regional de Ceilândia. A informação que eu tive conversando com o irmão dessas pessoas é que esse jovem que caiu, 19 anos, ele teve algumas escoriações, ele caiu em cima da menina. A menina, ela caiu, a menina de 17 anos, a jovem de 17 anos, melhor dizendo, ela caiu e, a princípio, pelo menos de acordo com a família, ela teve ali uma possível fratura na perna. Possível fratura na perna, a gente diz isso porque ainda falta confirmação do exame, fazer alguns exames médicos ali para ter essa certeza. E a gente reforça o seguinte, vou pedir para o Claudinho mostrar novamente, já tem... O pessoal colocou brita aqui, já estão colocando materiais, já estão trazendo materiais para cá. A área está isolada, lá na frente tem cones, atrás da gente também tem outros cones. Então toda essa área aqui da QNP 28, conjunto M, está isolada. E detalhe também que a gente traz, Kenzo. São muitos detalhes sobre tudo que aconteceu. Pedi para o Claudinho mostrar também. Essa área fica do lado de uma escola. O pessoal está de férias agora, mas imagina, se tudo estivesse funcionando, crianças passando por aqui, ou seja, o pior poderia ter acontecido aqui também, meu amigo. Exatamente. Olha que perigo, hein, Marcos? Marcos está trazendo para a gente os detalhes dessa ocorrência que aconteceu hoje cedo, tá, gente? Vocês viram um relato do morador explicando que o pedido de ajuda, de socorro, foi por volta das 5h30 da manhã. Tá aí as imagens que nós estamos mostrando do momento exato em que essas vítimas, 2 jovens, acabaram caindo nessa cratera que se formou de forma bastante assustadora e repentina também. Os animais também que caíram dentro do buraco foram retirados, está aí a imagem para vocês. Ainda estava clareando o dia quando o Corpo de Bombeiros recebeu essa ocorrência em Ceilândia. E Marcos, você já trouxe o estado de saúde dessas pessoas também. Eu queria muito que você falasse para a gente se a Defesa Civil já esteve aí também pelo local para fazer uma vistoria. E por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque essa cratera, ela se formou na calçada, bem na esquina da quadra e muito perto de uma casa, né? Conta pra gente, Marcos, a Defesa Civil já esteve por aí, está prevista para chegar ainda nessa manhã, até o início da tarde, eles devem fazer alguma vistoria ou a situação já é tida como controlada pelos técnicos da CAESB que estão no local? Olha, Kenzo, os técnicos da Defesa Civil vieram aqui mais cedo, assim que tudo ocorreu, eles chegaram aqui, o Corpo de Bombeiros também, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil isolaram toda essa área, eles estiveram mais cedo, mas assim que nós chegamos aqui por volta de umas 8 horas da manhã, eles já tinham saído. Nossa equipe, eu também tentei contato com eles para ver se eles poderiam conversar com a gente aqui no local, mas a gente não teve resposta. Mas pelo menos de acordo com a CAESB, o pessoal da Neoenergia, a situação está controlada e como eu disse, eles só vão poder fazer a obra, um depende do outro. Primeiro a Neoenergia vai retirar a estrutura do poste aqui e depois a CAESB vai começar com a parte deles de refazer essa tubulação. A gente só está tentando pegar mais informações, Kenzo, porque aqui aconteceu o seguinte. Nesse local aqui, eu pedi para o Claudinho mostrar, tem essa tampa de bueiro. Aqui corre uma tubulação e foi essa tubulação que rompeu. Essa tubulação, inclusive, passa pela calçada. Eu conversei com um técnico da CAESB mais cedo e ele me informou o seguinte: toda essa área aqui está comprometida, mas para quem está assistindo, tentar acalmar mais a pessoa que está nos assistindo, inclusive os moradores aqui da região, isso não significa dizer que já está caindo toda essa estrutura. Mas eles me informaram que os canos são velhos e pode ser que precisem trocar essa área. Inclusive, o caminhão já deixou muita brita ali, possivelmente outros caminhões, maquinário, deve vir para cá também para fazer essa obra. Então a expectativa, pelo menos, é que tudo se resolva hoje. Claro, um dependendo do serviço do outro. Esse poste de energia aqui vai ser pelo menos umas 3 horas para retirar e substituir, pelo menos de acordo com o que me informaram. E nós recebemos também, Kenzo, os posicionamentos, tanto da Neoenergia como da CAESB. Na nota da Neoenergia, eles informaram o seguinte para a gente: equipes técnicas já realizaram uma avaliação inicial e constataram que neste momento não há risco iminente à segurança. A empresa seguirá acompanhando a situação para verificar a necessidade de eventual remanejamento da rede. Já em relação à CAESB, eles informaram que enviaram uma equipe ao local, como eles estão aqui nesse momento. Técnicos da companhia estão trabalhando para fazer todos os reparos necessários, com prioridade para a segurança da população. Eles reforçaram sempre essa questão da segurança, Kenzo, por quê?
Inicialmente, quando nós chegamos, apenas esses cones aqui da frente, que o Claudinho está mostrando, estavam cercando a área, mas agora toda a área foi fechada. Ou seja, o pessoal não pode ter algumas pessoas passando por aqui, mas eles não deveriam estar passando nesse local, porque as obras vão começar em instantes. Kenzo? O Marcos está mostrando para a gente, ao vivo agora, os detalhes também de toda essa situação. Agora, no centro da tela, vocês estão acompanhando as imagens do tamanho, do volume dessa cratera. Eu quero encher a tela agora, pessoal, com a imagem do momento do resgate, porque isso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Lá em Ceilândia, então, nessa quadra da Ceilândia, o que aconteceu? Houve o deslocamento mesmo do concreto dessa calçada e um buraco se abriu. Um buraco de aproximadamente 5 metros e extremamente profundo também. 2 irmãos, adolescentes, um de 19 e a jovem de 17 anos, estavam passando pela calçada quando foram engolidos pela cratera que se abriu, gente. Essa imagem que vocês estão vendo mostra o exato momento do resgate, o exato momento em que os bombeiros estiveram no local e conseguiram resgatar. E esses cachorros, Kenzo, de quem são esses cachorros? A gente está explicando agora para vocês. No momento em que esses 2 irmãos caíram e foram engolidos pela cratera, a família começou a pedir socorro, a mãe deles começou a pedir socorro. O vizinho ouviu o pedido de socorro. Foi lá para entender o que era. O dia ainda não tinha nem clareado, tá, gente? O dia ainda não tinha nem clareado. O vizinho ouviu o pedido de socorro, abriu o portão de casa e foi para lá para tentar socorrer. Quando ele olhou nesse buraco, nessa cratera, estavam os 2 jovens ali dentro, já no chão. Ele deixou o portão de casa aberto, esse vizinho. E aí os 2 cachorros dele, pitbulls, foram atrás do dono e acabaram caindo também no buraco. Olha só, os animais também foram resgatados pela equipe do Corpo de Bombeiros. Imagina o momento de aflição e de agonia dessa família, gente, diante de uma situação inesperada, porque você está passando na calçada de casa, você jamais imagina que essa calçada vai se abrir do nada e a cratera vai te engolir. E uma cratera profunda, tá, gente? São pelo menos quantos metros aí essa cratera de profundidade, Marcos? Você que está no local consegue descrever para a gente com mais precisão. Olha, Kenzo, pelo menos ali uns 5 metros, pelo menos 5 metros de profundidade, né? Você já imagina. Aqui é uma tubulação de esgoto, então essas pessoas caíram no esgoto, meu amigo. Exatamente. Marcos, explica pra gente o estado de saúde dos irmãos. Eles 2 foram encaminhados para o hospital de Ceilândia. Um deles teve, a jovem teve fratura na perna, foi isso? Qual a informação que foi apurada por você aí? Isso mesmo, Kenzo. Eu conversei diretamente com o irmão dessas pessoas, o Davi, ele trouxe ali as informações. Infelizmente, eles não quiseram aparecer aqui para falar com a imprensa, mas informaram o estado de saúde dos irmãos. Thales e Thalita, Thales de 19 anos, Thalita de 17 anos. O Thales, ele caiu em cima da Thalita. A partir daí, a Thalita, ela possivelmente teve uma fratura na perna, pelo menos o que o irmão informou pra gente. Já o Thales, ele teve apenas algumas escoriações pelo corpo. E é justamente aquilo que você falou, Kenzo. Imagina, você está saindo de casa para ir para o trabalho na sexta-feira e acaba caindo, jamais vai imaginar que isso vai acontecer, acaba caindo em um buraco como esse. E Kenzo, de forma rápida aqui também, eu tenho a Dona Maria, que veio aqui para conversar com a gente, inclusive já fez até um cafezinho que eu vou pegar ali depois. A senhora chegou a ver na hora que tudo aconteceu, a senhora prestou alguma ajuda para eles, ouviu os gritos na hora, como que foi? Olha, eu não moro aqui, quem mora é minha irmã, ela me ligou que ela ficou assustada, eu falei, tô indo, quando eu cheguei, eu falei, vai ligando pro bombeiro, e ela ligando pro bombeiro e nada, aí chegou um rapaz, desceu do carro, pega uma escada pra gente ajudar, a gente pegou a escada, só que a nossa escada é pequena, aí a gente olhou e não tinha condições. E eu falei, chama o bombeiro, e a gente ligava e nada, mas quando foi 5h30 começou a chegar vários carros, chegou uns 6 carros de bombeiros, aí eles lá pedindo socorro. O pessoal fazendo de tudo aqui para ajudar. Gente, calma que tá chegando, a gente tá chamando. Aí com pouca, o vizinho abriu a porta e veio ajudar a gente por causa do socorro. Aí quando ele abriu a porta, o cachorro dele caíram também em cima deles lá dentro. O pessoal já estava lá e os cachorros caíram em cima deles. E aí foi que o bombeiro chegou, botou uma escada bem grande, amarrou uma corda,
e um bombeiro desceu e primeiro saiu a mulher, aí depois saiu o homem, depois que eles tiraram os cachorros. Na hora a senhora viu se eles estavam, claro que deviam estar, mas estavam muito abalados com tudo, estavam muito sujos, como é que foi? Sujo, a moça estava muito suja, parece que ela ficou mais suja do que ele. E ela saiu mais reclamando de dores na perna. E o rapaz, e aqui na costela, que ele dizia, não, mas ele mexeu na perna dela e ela gritou. Aí ele falou, calma. Aí foi que a mãe dela chegou também, ficaram ali. Mas o rapaz chorou muito quando ele saiu em cima, dizendo graças a Deus que tinha conseguido sair, que ele disse que pensou que ia morrer. Mas foi um susto pra gente. A senhora, quando andar por agora nessas calçadas, vai até ter um certo receio, né? Olha, eu já vivo traumatizado, porque a minha irmã ela é muito sistemática, ela bate assim, maninha, aqui tá furado. Eu falo, tu já viu, mulher, um buraco aqui? Mas assim, ela fica falando, porque caiu antigamente ali na 26, já aconteceu isso. Outra vez aconteceu, esse mesmo jeito. Aí ela fica pensando, ela não te falei que estava furado? Uma mulher, como é que a gente vai adivinhar um negócio desse? Mas aqui sempre teve um mau cheiro nessas caixas de esgoto. Eles vêm aqui, rebam a tampa e vão embora. A senhora já desconfiava que poderia acontecer algo como isso? Sim, é um cheiro forte e uma coisa quente saindo aí dos buracos. Pois não, Kenzo? Marcos, joia, obrigado pelo depoimento da Dona Maria, né, que recebeu a gente com muito carinho, inclusive está trazendo um café já para o Marcos também. Claro que a gente vai continuar acompanhando, a preocupação da Dona Maria é a mesma preocupação dos outros vizinhos também que estão ali nos arredores desse buraco. Qualquer novidade, aciona a gente de novo por aqui. Obrigado, Marcos.